E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Portal Livrocast. Obrigado pela audiência. Sem parar. E se o segredo for justamente o contrário? Hoje a gente vai mergulhar na filosofia de Alberto Cauty, que defende exatamente isso. Um jeito de alcançar grandes metas que flui, sabe? De forma natural, quase sem esforço. Bora entender como essa ideia maluca pode funcionar. Pois é, e tudo isso começa com a própria história do Alberto Cauty. Ele conta de uma fase da vida dele que, nossa, era uma loucura. Ele se dividia entre trabalho em telemarketing, faculdade e ainda tentava construir um negócio online. Era um esforço, assim, gigantesco. E o resultado? Quase nada. Essa sensação, sabe, de estar literalmente nadando contra a maré, foi o que deu o start para toda a filosofia dele. Então, para conseguir sair desse espiral de esforço que não levava a lugar nenhum, Cauty descobriu uma filosofia que é o oposto total daquele lema No Pain, No Gain. O nome é Transurfing, baseado nas ideias do autor russo Vadim Zeland. A proposta aqui é buscar o caminho de menor resistência. Pensa assim, em vez de lutar contra a água, a gente aprende a surfar a favor da correnteza. E a ideia central do transurfing, segundo a visão do Cauty, é simplesmente fascinante. A parada não é criar uma realidade nova do zero. A proposta é que todas as realidades que a gente pode imaginar, elas já existem, sabe? Num lugar chamado campo das variantes. O nosso trabalho, então, não é construir, mas sim escolher e entrar na frequência da realidade que a gente quer. Tá, legal, mas como é que se escolhe uma realidade? Bom, Cauty argumenta que a chave de tudo está na nossa intenção. O jeito que a gente direciona essa intenção é o que define se a gente vai viver numa luta constante ou se a gente vai, de fato, entrar no fluxo das coisas que levam a gente para o nosso objetivo. E é aqui que a gente vê o grande conflito. De um lado, tem a tal da intenção interna. Sabe aquela força de vontade que vira obsessão, que suga toda a nossa energia e parece que só cria mais barreira? Então, do outro lado, tem a intenção externa, que é sobre se alinhar, se posicionar e deixar o fluxo natural te levar. É basicamente a diferença entre tentar empurrar uma onda gigante com as mãos e simplesmente pegar a prancha e surfar nela. Ok, a teoria parece fazer sentido, né? Mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? Para isso, Alberto Cauty criou um guia bem prático com os 5 passos para a gente conseguir largar essa resistência e finalmente encontrar o tal do fluxo. E aqui está o mapa do tesouro. Esses 5 passos formam a estrutura que, na visão de Cauty, permite que a gente saia daquela intenção interna, do esforço bruto, e passe para a intenção externa, do alinhamento. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O primeiro passo que o Cauty propõe já é meio contraintuitivo. Não é sobre trabalhar mais horas, mas sobre se posicionar melhor. É estar nos ambientes certos, onde as oportunidades estão circulando. Ele mesmo dá o exemplo de uma de suas marcas que chegou a faturar quase R$100 mil num único dia. E de onde veio isso? De estar em movimento, indo em eventos, aberto para novas pessoas e ideias. O segundo passo é sobre visualização. Criar aquela imagem mental super clara e detalhada da vida que se quer. Sentir o cheiro do carro novo, a textura da maçaneta da casa. Mas, e aqui está o pulo do gato, segundo ele. Tem que fazer isso sem apego, sem aquele desespero para que aconteça. É ver aquilo como algo natural, que já faz parte de quem se é. E isso leva a gente para o passo 3, que talvez seja o mais difícil e o mais estranho de todos: reduzir a importância. Cauty argumenta que aquela pressão gigantesca que a gente bota nos nossos sonhos acaba virando o nosso maior inimigo. É essa tensão toda que, ironicamente, acaba afastando justamente o que a gente mais quer. Para explicar isso, o Cauty usa uma analogia que é, olha, perfeita. Imagina pegar o celular, jogar para cima e pegar de volta. Tranquilo, né? Agora imagina fazer a mesmíssima coisa, só que na beirada de um prédio de 50 andares. A tarefa é a mesma, mas a importância, o medo, tudo isso cria uma tensão que torna a coisa quase impossível. Ele diz que é exatamente isso que a gente faz com os nossos objetivos. O quarto passo é: haja com leveza. O que isso quer dizer? É fazer o que precisa ser feito com uma sensação de naturalidade, de certeza, sem ansiedade. Pensa em ir até a banca de jornal comprar uma revista. A gente simplesmente vai e compra, sem drama, sem desespero. É essa a energia.
E por último, o passo 5. Confie no processo. Coach defende que o segredo é manter a calma, mesmo quando parece que tudo está dando errado. Ele vê esses obstáculos como testes ou pegadinhas. E é exatamente aí, segundo ele, que a maioria das pessoas joga a toalha, sem saber que estavam a um passinho de conseguir. Tá, tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Funciona mesmo? Para mostrar que sim, Coach abre alguns resultados bem concretos da jornada dele depois que começou a aplicar esses princípios. R$98 mil. Esse foi o faturamento que o Caio diz ter feito num único dia com uma de suas lojas. Ele usa esse número como a prova de que essa filosofia toda não é só um papo cabeça, mas algo que pode gerar resultados financeiros bem reais. E essa linha do tempo aqui talvez seja o melhor exemplo de todos. Coach conta que passou 2 meses tentando forçar a barra, sabe? Fazendo o negócio online dele dar dinheiro a qualquer custo para poder sair do emprego. Não aconteceu nada. No 3º mês, ele mudou de atitude, reduziu a importância, praticou o desapego. E olha que ironia, foi nesse exato mês que a renda dele explodiu e ele conseguiu sair do emprego numa boa. Então, para a gente amarrar cubo, a filosofia, em resumo, é sobre escolher uma realidade, se mover na direção dela com ações leves, alinhadas, mas sem o peso do apego emocional. O como as coisas vão se desenrolar deixa de ser a nossa principal preocupação. O foco vira o alinhamento e a confiança de que vai dar certo. E para fechar, fica aqui uma pergunta que resume bem toda essa filosofia. E se o maior esforço que a gente precisa fazer for, na verdade, parar de fazer tanto esforço? Fica aí a reflexão. Então, para resumir as ideias do Alberto Couch, sobre como alcançar seus objetivos de um jeito, sabe, diferente, usando esse lance de transurfing. Olha, o Couch é aquele cara empreendedor online, né? Que saiu do telemarketing para chegar a faturar R$98 mil por dia. Ele usa o transurfing, o russo Vadim Zeland. A ideia é parar de forçar, sabe? Aquele sem dor, sem ganho, que pro Couch só trava. É mais fluir com a vida. Vamos para os pontos-chave, então. O negócio é a intenção externa. Não é a interna, de tentar controlar na força de vontade, que cansa e gera resistência. A externa é se alinhar ao fluxo, deixar rolar. Pensa no surfista. Ele não faz a onda, só se ajeita para pegar ela, né? Couch diz que isso abre o tal campo das variantes, onde tudo o que pode acontecer já meio que existe. Com grana, por exemplo. Desespero atrai falta. Já o desapego, a intenção externa, abre caminho. Ação desapegada. Quer dizer, sim, você tem que agir, se mexer, conectar com as pessoas certas, mas sem aquela ânsia pelo resultado final. Visualiza o que você quer, sim, com detalhes, mas encara como algo normal, não impossível, sabe? O pulo do gato é diminuir a importância. Se você trata o objetivo como algo comum, não de vida ou morte, aí a tensão some. É agir com leveza, como se fosse ali na banca comprar uma revista, naturalmente. Confiar no processo. É tipo manter a fé que o universo está do seu lado, mesmo se aparecerem os perrengues ou quando parece que nada está andando. Couch até chama os problemas de pegadinhas. Muita gente desiste aí. Ele mesmo só virou o jogo quando parou com a pressão toda, sabe? Agiu com desapego, confiando, e aí, olha que doido, os resultados vieram bem mais rápido. Para realizar seus desejos, talvez o caminho seja mais escolher, agir leve e confiar no fluxo, do que ficar lutando desesperado contra a maré. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio.